Boa tarde a todos, boa tarde a todos vocês que estão participando, boa tarde, professora Mazé, conhecida assim, né? Foi desta forma que eu conheci. Quero agradecer a gentileza, o convite para estar participando deste curso formativo, dessa formação contínua, continuada. Quero também agradecer à professora Dijane, que fez o primeiro contato comigo para convidar para participar, para desenvolver essa parceria aí, junto com a Universidade Federal do Ceará. Meu coração se alegra muito por estar aqui, embora tenha me dedicado nos últimos anos à formação de professores voltada ao campo da infância, não como faixa etária, mas como condição humana. Também tive a oportunidade na minha vida de ter desenvolvido a parte da gestão no curso de pedagogia de uma universidade aqui em Londrina, no Paraná, e foi onde pude desenvolver esse projeto na época, que é a formação de professores que atuam no ensino superior. Por isso, né, o meu motivo de estar aqui. Quero já de antemão agradecer a gentileza do Emanuel, que vai me ajudar nesse processo técnico de exposição dos slides, e o convite, pessoal, para essa fala, que sei que envolve professores, técnicos, né, professores de diversas áreas, técnicos na área da pedagogia, comunidade de forma geral, né, e quero agradecer também a confiança em participar deste evento, deste trabalho, e convido a vocês para uma horinha, né, alguns minutos. Pensei até em ficar até o final da tarde, mas como esse modelo, né, de educação e de ensino, ele acaba sendo um pouco cansativo quando delongamos demais, então eu vou fazer uma fala bem objetiva, né, mas trazendo também alguns estranhamentos, algumas reflexões, para a gente pensar nesse grande dilema que é a docência no ensino superior. Isso é um ponto muito importante, principalmente neste contexto social, que emerge, né, uma mudança em vários paradigmas, sejam eles das nossas concepções, né, de sociedade, de educação, de vida e relação humana, e acredito eu que, como nós somos fruto das condições sociais, nós expressamos, né, esse mundo social mais amplo das nossas individualidades, é importante também compreender como está a docência hoje e quais os seus desafios. O meu olhar vai ser um olhar voltado à contemporaneidade, especificamente esse contexto atual, trazendo, na verdade, alguns elementos de ordem ampla e o que isso implica no processo formativo e no trabalho docente dos que atuam na área da educação superior. Então, gostaria, assim, que nesta fala você pudesse participar, de certa forma, no chat, com perguntas, com comentários, que isso, com certeza, vão ser enriquecedores. Se eu não puder ler os comentários todos aqui, com certeza farei isso no segundo plano, para que eu possa também, né, me imbuir dessas reflexões e dessa possível parceria. O gostoso seria se tivéssemos todos no mesmo ambiente, onde o cheiro, as emoções, as relações fossem mais vivificadas. Mas como estamos nesta condição, uma das coisas que a gente não pode deixar é a responsabilidade pelo conhecimento. Então, se não tem de um jeito, nós optamos por outras formas. Mas gostaria que vá aí, né, dessa fala inicial, o meu abraço, o meu sentimento de acolhimento a todos e todas, e o meu desejo que nestes momentos que passarmos juntos desta forma, seja importante para que você possa refletir sobre a sua posição no mundo e na educação. Convido, então, peço por gentileza para que o Emanuel coloque os slides, onde trabalharei aí.
Então, quando se fala na docência no ensino superior, se fala numa condição profissional muito importante. É um profissional que, efetivamente, ele vem de diversas áreas, não necessariamente só da área da educação. São profissionais que atuam, né, dentro desse ensino, dessa modalidade, desse ensino, desse nível de ensino, e que efetivamente contribui de acordo com as suas áreas de formação específica. Essa docência também no ensino superior envolve, para além da sala de aula, um movimento muito importante, que é o processo da pesquisa e da extensão, que é a transposição para a sociedade daquilo que a gente desenvolve efetivamente nesse campo formativo e nesse campo de ensino. A partir disso, farei, então, um recorte importante, trazendo, a partir das condições sociais, como que isso se efetiva nas condições filosóficas e pedagógicas docente e quais as implicações disso na prática pedagógica, para que a gente possa compreender. Hoje, na verdade, é mais uma fala de cunho, como eu disse, reflexivo, mas no sentido de um bate-papo, de uma certa, do certo estranhar, e até mesmo uma fala um pouco provocativa, para que você possa, né, ter o desejo, o gosto gostoso de querer saber mais sobre isso. Vamos lá? Por gentileza, querido. Pode passar. Eu começo dentro de uma citação de João Francisco Duarte Júnior, dentro da sua obra O Sentido dos Sentidos, a Educação do Sensível. Se vocês observarem no material, todos eu vou trazer embaixo, né, na parte inferior, a referência de onde eu estou retirando. A minha discussão é dentro de uma base teórica dos fundamentos da Escola de Frankfurt e de autores que dialogam, tendo como base, é importante, um dos filósofos, que é Theodor Adorno, e também faço um trabalho aí relacionando com Duarte Júnior e outros também que comungam da mesma base. Essa é uma teoria que trabalha dentro do olhar de ver a sociedade como está e pensar como deveria ser. O que isso implica na docência? Olhar para a docência que está e como poderia vir a ser. Olhar no trabalho humano como está e no que poderia ser. Que é, na verdade, esse processo, né, de continuidade. Nunca estamos prontos, sempre estamos procurando mais, tentando novos desafios, né, trabalhando dentro de complexidades, e é isso que promove dentro de nós essa grande formação. Então, eu começo com uma fala que é: a questão da educação gira sempre em torno da criação e da criatividade. Ao aprender, estamos criando um esquema de significados que permite interpretar nossa situação e desenvolver nossa ação numa certa direção. Quando eu penso na docência do ensino superior, eu penso numa educação que se volta também para a arte da criação e da criatividade, independente das áreas, né, de atuação deste profissional. Hoje vemos dentro do mercado profissional um número excessivo, grande, significativo de profissionais formados, que têm uma preparação técnica, mas que muitas vezes lhe falta esse campo, né, desse desabrochar da criação, da criatividade, da tentativa de fazer experiências a partir dos seus conhecimentos. Nesse sentido, a educação no ensino superior, ela não pode ser somente regida de um cunho somente intelectual ou científico, mas também tem que ter esse dialogar, essa confluência com o campo humano, das relações, da criação, né, da humanização, ou poderíamos dizer, o campo das emoções, que na verdade não é o sentimentalismo, mas aquilo que parte dessa subjetividade humana, pelo processo do conhecimento. Isso é muito importante quando eu penso, né, dentro dessa citação, a importância de pensar numa educação no ensino superior que ainda permita o riso, a relação, né, do afeto,
a importância do outro, de estar com o outro e pelo outro, a necessidade de fazer também experiências, de poder criar, de poder inventar, de poder expressar. Longe de uma situação somente marcada por um ritualismo pedagógico, a docência que eu convido para a gente discutir aqui hoje é uma docência que devolve, né, a esse ser humano a sua capacidade criativa de estar e de viver esse mundo e todas as suas conexões. Para tanto, pode passar, querido. O grande objetivo sobre o que falo para vocês é que muitos profissionais de diversas áreas formativas que atuam no ensino superior estão na condição de professores. Isso é muito importante, eu vou fazer uma fala bem diretiva em relação a isso. Falar daqueles que são professores exige deles, né, já tem dentro da sua formação um arcabouço substancial, teórico e metodológico de condições para que ele haja, né, no campo da docência. Agora, o ensino superior, ele traz um ponto importante, que é profissionais que muitas vezes são, que seria dentro dos que estão ligados, às vezes, à área da pedagogia, da área das licenciaturas, de forma geral, mas também existem os profissionais que estão professores. Isso é muito importante, né? Como Marta, sou professora, a minha formação me permite ser professora. Às vezes, tive oportunidade na minha caminhada de estar diretora, de estar coordenadora, né? Agora, ser professora, eu sou pela formação. Muitos profissionais são profissionais liberais que trabalham no campo da saúde, no campo da área do direitos, da área da arquitetura, né, e todas as outras profissões, mas que, na qualidade do ensino, passam a desenvolver um trabalho no ensino superior e ficam numa condição de estar docente. Não são docentes, mas estão. A partir do momento que eu assumo a docência nesta condição, seja de ser ou de estar, existe aí ferramentas muito importantes. Há, né, uma mentalidade que o conhecimento, ele é claro, ele eleva, ele amplia horizontes e ele permite-nos pensar, né, aquilo que está além do que visivelmente temos, né, de informação. Mas esse conhecimento, ele precisa também ser muito bem, né, dirigido a quem eu quero que receba. Não é de qualquer forma que ele pode ir. Existe uma palavrinha mágica aí. Eu preciso ter uma estratégia, um direcionamento intencional, onde entra a palavra, né, didática. A didática, ela não vem para trazer aquela ordem técnica, fria, né, maquinal, rígida, mas ela é uma estratégia de que eu consiga desenvolver esse campo da transposição didática desse conhecer. Até porque não lidamos com máquina, lidamos com pessoas que reagem de diferentes formas ao mesmo fenômeno. Diante disso, eu consigo entender, né, sobre o que falo, que na condição de estar professor, eu não posso, né, deixar de garantir elementos que sejam importantes para que essa relação, esse processo do ensino e aprendizagem aconteça de maneira humanamente importante, de humanamente fundamentada. Pode passar, querido. E para isso, um grande ponto que eu quero trazer é a questão da identidade profissional. Existem alguns cursos que cria-se um perfil, né? Alguns cursos são mais de um perfil mais técnico, outros mais humanizadores, outros mais no campo, né, científico, mas uma das coisas é importante, que quando eu assumo o campo da docência, existem alguns fatores que devem ser utilizados para ambas formações, independente das atuações que estamos. Uma das coisas que é importante, né, é nós entendermos a complexidade do ensino. Eu sempre brinco que o conhecimento,
ele realmente é muito importante, nós temos que buscar. Agora, o maior desafio da docência é o confronto com a realidade. Até porque este estudante que chega na universidade, ele vem de um conjunto de experiências muito diversificado. E muitas vezes, ao recebê-lo, nós temos esse grande choque de relação. Alguns extremamente interessados, outros estão ali por uma condição que aconteceu, outros induzidos pela família. E dentro desse processo, o ponto fundante aí é fazer com que esse estudante possa desejar o que vai aprender, né? Desejar no sentido do encantar-se, do encantamento. Para tanto, então, quando eu penso nessa identidade profissional, eu penso numa pedagogia universitária no Brasil que é exercida por professores que não têm uma identidade, então, única e que suas características são extremamente complexas. Claro que eu, da área da educação, eu entendo que os cursos que são voltados para a área, mais na área de humanas, têm uma certa tendência a desenvolver atividades, ou propostas, ou conteúdos, mas no campo da reflexão. Outros, que são de ordens mais técnicas, acabam também indo para um campo mais instrumental. Mas uma das coisas que é importante é entender que o espaço da sala de aula, seja ele formado do campo presencial ou, né, agora, por meio do ensino remoto, ele tem que ser um espaço de diálogo. Eu não estou recebendo aqui um profissional, um aluno, um estudante tábula rasa. Eu estou recebendo aqui um estudante que, de certa forma, minimamente passou por quase 18 anos dentro de um campo formativo escolar e que, de alguma forma, né, além desse lugar, vivenciou outras experiências que, com certeza, podem ser significativas nesse processo de confronto com o conhecimento científico elaborado. Esse é o maior desafio da docência hoje, é entender que o profissional que atua no ensino superior, ele não está recebendo um vazio, ele está recebendo uma vida envolvida por experiências, por conhecimentos, por leituras de mundo, formas de pensar, que devem ser muito bem utilizados nesse campo do saber, de maneira que, na relação compartilhada com estudantes, eu possa garantir o ponto fundante da educação superior, que é o conhecimento e a formação. Pode passar, querido. E pensando nisso, né, ao descrever esses perfis docentes, eu consigo ver algumas diversidades importantes para que a gente possa situar. Embora eu sei que nesta fala temos estudantes, mas também temos estudantes, acredito eu, de diversas áreas, temos técnicos, né, temos a comunidade em geral, mas também temos os professores da universidade. Então, não importa necessariamente em que condição que você está, uma das coisas importantes, qual é o seu perfil? Como que você se vê? Quem é você? Né? Quem é você, ser humano? Quem é você, profissional? Uma das coisas que nos deve, né, ser como ponto norteador das nossas ações, sejam elas na vida ou na própria profissão, é olhar na frente do espelho e dizer: quem sou eu? Para que vim? O que eu estou fazendo nessa terra comum? Qual o meu maior propósito? O que realmente eu quero com tudo isso? Eu quero passar uma vida de existência ou eu quero viver? Porque existir é muito fácil. Nós temos perfis docentes que existem e temos perfis docentes que vivem. Qual a diferença, Marta? Muita diferença. Aquele que existe, ele só executa, ele não se envolve, ele não tem pertencimento. Para ele, entrar, dar uma aula e ir embora está ótimo. Ele cumpriu com sua tarefa. O que vive se incomoda, estranha, não aceita
do jeito que está sempre. Se pergunta, desenvolve uma ferramentinha tão importante, que é a autorreflexão crítica. Para e pensa, será que essa aula minha, realmente, eu trabalhei os conteúdos que eram essenciais para esse curso, para essa turma? Será que a forma com que eu transmiti foi clara para esses alunos? Puxa, mas ninguém falou, ou quase ninguém falou, ou muitos perguntaram. Será que entenderam muito ou realmente não entenderam nada? Qual, né? Eu me lembro, pessoal, de uma situação e eu te oriento a não fazer isso. Que sempre ao planejar, né, eu criava toda uma preocupação didática. E me lembro de uma situação que na hora que chego, né, para dar aula, eu tinha trocado a disciplina. Sabe aquele mundo da loucura que a gente acaba pegando um monte de disciplina? Eu trabalhava numa instituição na época que era por carga horária e peguei acho que umas 3 ementas. E na hora eu me confundi e troquei a disciplina. Estava a caminho, voltei, naquela época tinha aqueles lugares que a gente locava filmes, e na hora eu falei, e agora? Né? Perdi o conteúdo, o que eu vou fazer? Aí fiquei nervosa, porque eu já sou um pouquinho ansiosa, aí falei, sabe de uma coisa? Eu vou seguir o velho costume pedagógico, eu vou passar um filme. E lembrei de um filme, na época, O Adorável Professor. Detalhe, eu não tinha assistido o filme. E aí, quando chega lá na aula, levo, né? Daí pelo menos eu engano um pouco, porque eu também sou falha. Por isso que eu estou aqui hoje, dando formação, para que a gente possa, né, evitar. Diz que errar uma vez é perdoável, só não pode errar 2. Graças a Deus eu fiquei só na primeira. Mas olha que coisa interessante. Quando cheguei lá, estava grávida na época, e chego para assistir, era no período ainda da tarde que dava aula, e quando chego para passar para os alunos, a parte que na época tinha o DVD, o próprio DVD não funcionava no sentido de informar a temporalidade do filme. E eu sei que no fim da história, começamos a assistir e aquele filme não acabava nunca. E foi me dando uma canseira, e ao mesmo tempo um desespero, porque eu não sabia quanto tempo. Aí as estudantes, professora, já está acabando o filme? Eu, sim, tá. E eu, e agora? Não tinha internet para recorrer rapidamente e olhar o tempo. Eu sei que, de repente, no meio da ansiedade, eu consegui, no 7º mês, dormir. Dormi e escutei uma voz longe me dizendo, professora, né? Ô, professora, você está dormindo? Acordei e falei, menina do céu, quem foi a professora que teve coragem de passar um filme desse que nem eu estou suportando? O filme era bom. O problema é que eu não tinha assistido, eles não tinham um roteiro, eles não sabiam por que eles estavam assistindo, porque ali não era cinema. Ali era um lugar onde o vídeo teria que entrar com ato pedagógico. Eu não estou falando de qualquer profissão, eu estou falando de uma profissão da docência. E aí lembro de uma situação que ainda a aluna brincou, levou na esportiva e falou assim, sabe de uma coisa, professor? Eu acho que eu vou buscar um café. Eu falei, isso, menina, busque um café e aproveita e traga um para a professora, porque essa tua professora merece, porque onde se viu passar um filme desse? Era um perfil, ainda na área da educação, que era aceitável. Vai eu passar em determinado grupo de estudantes? Aceitável porque as alunas, a maioria são mulheres, acabam, às vezes, né, tendendo aquela coisa assim de se unir, né? Mas no fim da história, pessoal, foi vergonhante para mim. Voltei acabada, desolada. E a partir daquele dia eu falei, nunca mais passo filme em sala de aula, exceto quando eu pedi para que eles assistam em casa, e aí eu vou trabalhando os pequenos trechos por meio de uma videoaula. Caso contrário, chega de filme, porque não deu certo isso. Mas o que eu quero dizer?
que naquele momento eu tinha um perfil docente. E isso, conforme o conhecimento, conforme as experiências, eu também fui me apropriando de alguns conceitos, algumas verdades, e que hoje me tornou o que estou hoje, e que não estou pronta, e que, consequentemente, vai acontecer ainda novas experiências. Pensando nisso, quando eu leio, perfis docente, então eu penso que existe profissionais de diferentes áreas que se dedicam integralmente à docência, sem nunca terem passado pela experiência prática. Isso é uma realidade. Eu, naquela época, fiz isso por uma situação do momento, do desespero. Mas quando eu olho também para a realidade, muitas das vezes optam para o ensino superior, para complementar sua renda, por uma situação, né, necessária, às vezes até emergente, ou muitos se formarem e já caem direto no ensino superior, e não tem a parte da experiência prática. Quando isso falta, né, esse profissional, ele precisa, então, criar uma situação em sala de aula para que ele não possa ser pego, né, pela ausência dessa materialidade da profissão. Então, tem muitos que acabam tendo o quê? Os conceitos teóricos, mas falta ali nele os conceitos práticos, as experiências, a própria realidade. É um perfil que cabe, claro, a esse profissional tentar conhecer um pouco essa realidade, de repente, por meio da própria pesquisa na universidade. Ao invés de se manter dentro de um perfil só teórico, poderia, por meio da extensão, da pesquisa, desenvolver esse campo prático, que daí daria nessa relação importante, que é o ensino, pesquisa e extensão. 3 pontos fundamentais na docência no ensino superior. Pode passar, meu bem. Outro detalhe também são perfis docentes relacionados aos profissionais liberais que atuam no mercado de trabalho específico do curso e que lecionam, dedicam algumas horas, né, à docência universitária e atende também outro período em seus escritórios, consultórios. Isso tem bastante, principalmente no campo de direito, né, no campo da advocacia, nós temos muito essa realidade no ensino superior. E aí, o que é importante considerar? Essa prática, ela é muito importante para o campo teórico, mas também eu não posso só viver da prática pela prática, senão eu caio num ativismo. Então, eu preciso aí também do quê? Do confronto dessa realidade com os conceitos teóricos, com os fundamentos e com o próprio conjunto de conteúdos importantes para aquela disciplina. Uma das coisas que às vezes acontece na docência, que por conta de muita prática, os professores acabam pegando uma disciplina e sempre dando as mesmas coisas. Isso gera na formação do estudante uma fragilidade. Até porque essa fragilidade, ela acaba acontecendo no sentido de que várias disciplinas, por mesmo que tenham temas diferentes, nomes diferentes, acabam sendo repetitivas. Às vezes eu acabo pegando um conteúdo que é do meu colega lá na outra disciplina. Então, um ponto importante, a prática tem que servir para entender a teoria e vice-versa, dentro de um processo dialético do conhecimento. Outro perfil, por favor. Profissionais da área de educação envolvidos nos cursos de pedagogia e licenciatura, que atuam em instituições de ensino superior e, paralelamente, dedicam-se ao magistério em diversas áreas da educação básica ou até mesmo ao campo da gestão na educação básica, que é a parte da coordenação, seja ela, em algumas escolas temos ainda essa divisão, que é a coordenação pedagógica e ou coordenação administrativa. O que isso é importante? Esse profissional tem didática, mas muitas vezes pode lhe faltar o saber, o conhecimento. Então, também não adianta só a didática, porque ninguém pode viver só de técnicas. Nós precisamos também viver de conhecimento. Me lembro que, né, eu conheci uma pessoa que ela tinha uma riqueza tão grande no campo didático, no campo das estratégias, e ela tinha muito conhecimento.
Só que a sua ansiedade gerava dentro da relação na sala de aula uma ansiedade, provocava muita ansiedade nos estudantes, mas não no sentido positivo do desejo, daquilo que Freud vai falar, de desejar, né, aquilo de querer, mas no sentido de não compreender todo aquele arranjo de ação. Então, às vezes, ela levava para a sala, no início, colocava uma música, depois ela lia uma poesia, depois ela trabalhava uma dinâmica, aí ela dava questões. Então, os alunos ficavam totalmente perdidos. O que acontecia ali? Ela pecava pelo excesso de estratégias. Um ponto importante também, a didática ela é muito importante, mas tem momentos que precisamos fazer uma aula mais expositiva, dialogada, em outros momentos precisamos fazer algo mais reflexivo, outros momentos precisamos de uma coisa mais prática. A didática ou as estratégias, elas entram quando elas precisam responder a um conteúdo. Esse elemento é muito importante para nós entendermos. Então, ninguém vive só de estratégias, elas só servem quando aliadas ao conhecimento e ao querer saber, ao processo de saber o que eu estou fazendo ali no campo do ensino. Sabe, muito interessante, em alguns momentos da minha vida, eu quase não quis acordar. Cansada e exaustiva de uma vida de trabalho de quase 60 horas. Mas uma das coisas que me provocava e me citavam, né, que me revelava esse querer de levantar, era porque eu ainda e até hoje tenho bem claro o que eu quero com essa profissão e com o que eu quero com a minha ação dentro, né, do território, dentro do lugar onde eu estou hoje trabalhando. Que poderia traduzir a palavra que é o processo de encantamento. Então, em alguns momentos eu pensei, acho que eu vou passar uma atividade bem simples, vou dispensar esses alunos. Mas aí vinha na minha cabeça, é isso que te encanta? É isso que te move? Então, olha só, pessoal, você que está me assistindo, né, que está participando, o que te move? Por que você resolve passar aquela atividade? Por que você pensa desta forma e não da outra? O que te move? Porque o que te move, move no outro, que move em você. Porque a palavra importante e aí buscando lá na infância, um teórico importante da escola interacionista, teoria interacionista, que é Henri Vallon, ele fala, né, somos geneticamente social, precisamos do outro, né, e esse outro, sem o outro, não existe. Então, o que acontece? Qual é a chamada? Não importa o perfil que você está, o que importa é que a sala de aula não é o lugar do desencontro, a sala de aula é o lugar do encontro. Esse é um importante. E essa relação professor e alunos não está numa horizontalidade de rebaixamento do conhecimento, mas de uma horizontalidade do diálogo, das estratégias, do direcionamento pedagógico com eles. Pode passar, querido. Pode passar, por favor. Passou? Profissionais da área, né, da educação e licenciaturas que se dedicam integralmente ao ensino superior, mas só que não tem ausência, né, não tem experiência. Mesmo aqueles que se formam professores, muitos também não têm experiência. Então, todo esse perfil, o que eu quero que você entenda é que, a partir dele, independente dele, nós podemos ter como meta importante que a sala de aula, o processo de ensino e aprendizagem, ele tem que extrapolar as nossas limitações, porque no processo de confrontação do conhecimento, né, juntamente com o outro, há possíveis descobertas, e essas descobertas não cabem somente a mim, mas a nós. Então, eu acho muito importante quando nós vamos trabalhar esse conteúdo, e não eu vou trabalhar esse conteúdo. Até porque estamos dentro de um contexto de educação que o professor não é o único detentor do saber.
Nós temos aí uma compreensão de que o saber não está só nos livros, a vida, a contextualidade e esse campo formativo de experiências também são fundamentais, são relevantes, são cruciais para o campo da aprendizagem de novas experiências e de novos conceitos. Pode passar, por favor. Para tanto, né, que é o próprio curso que depois vai se dirigir, mas eu vou trazer só hoje uma chamadinha, né, só para ver se alguém se interessa a continuar conosco. Temos daí duas conexões, vamos fazer uma conexão, né? Então, são as conexões que são importantes. Ninguém vive só de ação. Eu tenho que ter também o quê? Um pensamento sobre ação. Então, os fundamentos da educação superior seria os pontos importantes de concepções, aquilo que te move, aquilo que te faz levantar e ir em frente sobre determinado assunto da sua profissão. E o outro ponto, como que você promove, né, esse externalizado que te move? Quais suas ações? Olha que interessante, você sabe que tem vários que sabem e fazem. Tem também profissionais belíssimos, que sabem muito, mas não fazem. Tem também aqueles que sabem muito, não sabem muito, não sabem muito e fazem. Mas o mais triste desta brincadeira é aquele que sabe e não faz. E tem ainda mais um que eu esqueci. O que não sabe e não faz. Essa conexão, ela é importante. Você tem que saber e fazer. Então, saber os fundamentos, fazer, ação, a prática, esse dirigir na realidade, na materialidade das coisas. Tem pessoas que têm um monte de são um monte de ideia, pensam em 1000 coisas, mas muitas vezes não estão realizando as 1000 coisas que pensam. Aí eu pergunto a você que está me assistindo, você sabe e faz? Pergunta 1. Você sabe e não faz? Você não sabe e faz? Ou você não sabe e não faz? O não sabe e não faz também é aquele acomodado. Ele sempre fica com aquele perfil de desânimo, não dá nem para ficar perto. Dá uma tristeza, meu Deus. Pessoa assim, a gente tem que falar assim, meu amor, por favor, vamos ver uma vez por ano, para você não me contaminar. É uma depressão em vida profissional. Tudo que vai fazer, não sabe, e chega até às vezes a falar, faz para mim, você é tão ótima. Sabe aquela coisa assim que chega até a ser cansativa? Tem também aquela que sabe, né, e não faz. Quando você vai lá, professor, e faz às vezes uma coisinha que não ficou tão legal, ela fala, eu sabia que não ia dar certo. Dá uma braveza na gente. É que nem a história que dá um ódio. Por quê? Por que não me avisou? Mas é interessante aquele que não sabe muito, mas ele faz. Isso daí me lembra a palavrinha mágica, assumir o risco, que é um dos pontos que eu vou falar aqui. Eu vou assumir o risco. Me lembro da minha menininha pequena, e ela olhou para o meu pai, meu marido, meu esposo, e disse, papai, quando eu crescer, eu quero me casar. E ele disse assim, não, filhinha, não vai casar não, vai ficar com o papai. O papai vai cuidar de você, você não precisa casar. Fica com o papai, é melhor, casar é muito ruim. Aí ela olhou para ele e falou assim, mas eu vou arriscar. E esse exemplo da Raíssa me faz muito lembrar, né? Às vezes a gente acaba fazendo o quê? É mesmo, né? Não vou fazer não. Eu vou deixar para lá. Mas quando tem a conexão, você se arrisca. Pode passar, querido. E dentro dessa conexão, um dos fundamentos, então, vou falar rapidamente, eu acho que já até passei meu tempo, né, gente? Estou extrapolando. Mas me dê mensagem, pelo amor de Deus, eu falo demais. Italiana misturado com indígena e espanhola, olha o que dá, né? Então, vamos lá. Fundamentos da educação superior. Vamos acender um pouquinho mais rápido aqui, por gentileza, Emanuel.
Pode passar, querido. E eu parto do princípio, primeiro ponto, quando eu penso na docência, eu penso numa concepção, vou pegar só as palavrinhas que estão em destaque, numa concepção inicial de educação, que não é a modelagem de pessoa, eu não modelo ninguém, eu nem me automodelo. Tem coisas em mim que eu queria mudar tanto, gente, não consigo. Por exemplo, emagrecer um pouquinho. E tá difícil, hein, nessa pandemia. O que eu tenho que entender? A educação não é um ato de modelar ninguém, de colocar ninguém em formato, em forma, mas sim, né? É aquele lugar. E também não é somente transmitir conhecimentos, principalmente numa sociedade da informação, que se fosse para pensar, eu não precisaria nem sair da minha casa para aprender. Se eu souber lidar com a ferramenta aqui, nossa, estaria perfeito. Eu poderia ficar dentro de casa e aprendendo. É o que está acontecendo agora. A gente tem que tomar cuidado. Muitos acabam ficando o quê? Aprendem deitada, aprendem fazendo comida, e tá ali. Mas, sim, a educação, seja ela em qualquer nível do ensino, ela tem que ser aquela que produz uma consciência verdadeira. Teodoro Adorno, na sua obra Educação e Emancipação, e ele nos chama a atenção, o que é isso? Quando eu penso numa concepção de sociedade, educação e sujeito, eu tenho que pensar numa educação que promove a tomada de consciência. Esse educando, esse discente, esse estudante, ele precisa saber por que aquilo é tão importante. O que aquilo realmente potencializa para a sua formação. Nós já temos que superar aquela matemática vazia, aquela matemática que não conseguimos usar. Nós temos que superar tantos conceitos que até hoje a gente pergunta, para que eu aprendi? Uma das coisas importantes é entender, e quando eu tomo consciência, eu posso ter aí leituras diferentes. E a pergunta da tarde é, você está preparado para ouvir uma pergunta ou uma reflexão diferente desta que você traz para a sala de aula? Pode passar, por favor. E, para tanto, primeiro ponto é entender a sociedade hoje. Não é a sociedade do passado, não é a sociedade da minha mãe, não é a sociedade da minha avó, e não é a minha, no meu tempo. Nós temos que nos libertar daquela visão de Cassimiro de Abreu. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, dos tempos que não voltam mais. Não voltam mesmo, porque a sociedade modifica. Nem diria a palavra evolui, porque se fosse evolução, estaríamos bem melhores. Mas nós temos aqui uma marca importante para entender. Nós temos um progresso técnico e muitas vezes um regresso humano. Nós achamos que a técnica vem para mudar nossa vida, mas se não fizermos uso da tomada de consciência sobre isso, ela pode nos escravizar. E dentro desse contexto hoje, quando eu trago essa palavra vidas danificadas, é porque nós deixamos, olha lá, a coisa correr, porque nos comportamos como espectadores do desastre. Quantas vezes aí vem Frederic Gross na sua grande obra Desobedecer? Quantas vezes eu vejo as coisas acontecendo e aí eu pergunto, para que isso? Por que isso? Aí vem o outro e fala, não dá para entender, rapaz. Não dá para entender, moça. Deixa assim mesmo. Para. Vamos ser mais objetivos. E as nossas reuniões, que alguém começa a questionar, a gente vira e fala, oh, meu Deus, tinha que abrir a boca. E aquele aluno que fala, mas, professor, pensando nisso, não é bem assim, né? Também tem o outro lado. Aí o professor, tá, tudo bem. Quando eu penso nisso, eu penso numa vida que foi perdendo a sua capacidade de narrar, que quando vai narrar, acaba sendo o quê? Vivendo atos de barbárie. Vamos ver as redes sociais, quantos profissionais, quantas pessoas que às vezes quando expõem seus conhecimentos, seus conceitos, podem ser barrados. O que eu trago aqui é dentro de uma sociedade que as coisas vão acontecendo e vão passando, e nós na correria, no corre-corre, não temos tempo para parar, para pensar, né, para nos envolver deste cenário. Pode passar, querido.
E aí, dentro desse elemento, eu tenho o tempo que tudo consome. E aí, pensando na docência, né? Esse tempo que tudo consome, consome a vida, consome a profissão. Às vezes, acabamos fazendo o quê? O conteúdo, o conhecimento, ele passa. E não, nós não passamos por ele. Isso é importante. Ele passa pela nossa vida, mas nós não passamos por ele. O que isso acontece? Quando o tempo que que tudo consome, consome nosso tempo de lazer, consome nossas relações, consome nosso tempo, né, de fazermos nada, o tempo do ócio, mas também muitas vezes consome de nós a capacidade de pensar. Parece que agora não precisa pensar muito, tem que executar. A grande dica que dou da tarde, quando eu assumo a docência, eu tenho que provocar no outro o que ele sabe e o que ele precisa saber. Ninguém vai para a universidade, ninguém vai para nenhuma escola para saber aquilo que já sabe. O grande movimento do conhecimento e da educação e da formação, seja em qualquer curso, em qualquer área, é partir do que este sabe e do que ele precisa saber. Então, esse tempo não pode consumir isso, não pode tirar de nós, né, essa capacidade de complexidade. Ou seja, eu tenho que cada vez mais cobrar desse outro. Para tanto, o tempo que tudo consome não pode consumir nossa capacidade de narrar. Narrar no sentido de vida, de marcas, de história, de experiência. Marta, o que isso tem a ver? Eu não estou entendendo muito. Hoje, essa palestra, ela é bem assim mesmo. Depois, lá no curso, eu vou te deixar tudo claro, didaticamente, do que eu estou falando. Mas o que eu quero que você entenda é que o mundo lá fora não pode me dominar totalmente. Como profissional, eu tenho que assumir, sim, o compromisso com a profissão, mas eu também tenho que assumir o compromisso com a vida que eu educo, que eu ensino. Pode passar, meu bem. O sentido da nossa crise. O grande ponto também é compreender esse cenário, e desse cenário entender o sentido disso. Compreender a essência, né, e para além, o visível e a sua essencialidade, poderia melhor dizer. Ir além do que está dito, ter o desejo de buscar o clássico, o que está por trás, e não se contentar com aquilo que todos falam, e só porque falam, eu tenho que falar. Sabe o grande gostoso da vida? Eu aprendi, hoje eu sou uma pessoa que eu sou curiosa. Eu fui para a filosofia porque eu estava cansada daquela didática da didática. E eu fui ler Theodor Adorno, Dialética do Esclarecimento, fui ler outras obras, Eclipse da Razão, porque eu queria sentir. Eu queria compreender essa sociedade, mas não só pelos dizeres dos outros, mas pelo processo de me encantar com o conhecimento. Ô, gente, o que está acontecendo com os nossos estudantes? Sabe por quê? Muitas vezes estamos dando tudo pronto para ele, e ele não está tendo sentido de compreensão desse mundo, porque até o slide eu dou para ele. Até o slide eu dou para ele. Me lembro de uma aula no ensino superior, que depois de fazer várias discussões, uma aluna vira para mim e diz: professora, você não vai dar aula? Falei, amiga, aqui no Paraná, aqui em Londrina, as meninas me conhecem, às vezes eu falo, Miglis, eu dei aula. Mas, professora, e o resumo? Você vai dar algum resumo para a gente? Falei, por quê? Não, porque eu não anotei nada, você não escreveu nada no quadro. Eu, Jesus amado, me deso do céu, menina, você não anotou nada, nem gravou. E agora? Né? Aí eu sei que no fim da história, a situação foi, né, engraçada, ela começou a dar risada. Eu falei, então, ó, fica sabida, da próxima vez anota. Alguns dias vai ter slide, outros dias não, amor, para desenvolver em você a competência da síntese, da organização do pensamento. Porque quando você for produzir, você vai precisar disso.
Então, uma das coisas importantes também é compreender o sentido da crise, no sentido de que nós não precisamos ficar só com uma coisa, nós podemos também escapar, nós podemos também compreender que outras coisas na vida podem amenizar o que sofremos. Ai, Marta, eu não estou entendendo muito. É simples, amor. Você não precisa viver só da técnica, ela não pode te dominar. Quando você entende isso, você domina a técnica. Esse é o grande lance da vida. Pode passar, por gentileza. A crise dos nossos sentidos. Uma das coisas importantes, que é a ausência do nosso lugar, que eu já comecei no início dos perfis. Quando eu tenho uma crise do meu olhar no mundo, e eu me aceito a viver à sombra dos outros. Quantos profissionais belíssimos que já estão apagados, que já estão se permitindo ser vasos? Você é um vaso? Outros servem só como decorações. Ele sempre está nos eventos mostrando sua imagem, mas na hora de fazer, aquele que nunca aparece nas paredes é o que mais tem feito. Que sentido é a sua profissão? A crise do sentido, hoje numa sociedade magética, narcísica, do mundo selfie, muitos profissionais querem viver da sua imagem. E o conhecimento, tá longe. Até porque na terra onde até slide eu encontro nas redes sociais, é muito simples ser professor. Mas o grande desejo aí, que nós esperamos da docência, é que você não tenha crise dos seus sentidos e possa se permitir ver como realmente um profissional que domina o conhecimento e domina aquilo que passa. Porque não dá para viver de imagem sempre, uma hora todo mundo descobre, não é? Então, dentro dessa crise, a gente tem que saber para quem que você quer agradar, afinal. Você quer ficar mais fazendo marketing para a sociedade? Você quer fazer marketing para a universidade? Ou você quer realmente viver a experiência da docência? Porque daí o marketing acontece naturalmente, você nem precisa sofrer. A grande sacada da vida é quando você diminui a fala e amplia as ações. Pode passar, meu bem? Números são números e vidas são vidas humanas. Outro ponto importante, né? Aqui nós temos agora, olha, vários inscritos, a Mazé falou que está um número bastante importante. Só que por trás desses números são vidas, e eu quero que essas vidas continuem vivas comigo até o final. Esse é o ponto importante da vida. Os nossos alunos não podem ser só vistos como números, mas tem que ser visto vidas. O maior desafio para mim, da docência, é dar aula, dar conteúdo, transpor o que sei, olha só, gente, para uma diversidade. Diversidade nos discursos é tão bonito, né? Tão lindo. Como isso acontece na prática? Como que eu posso favorecer? Então, o curso também vai ajudar você a pensar em estratégias nesse sentido. Ajudar o outro sem que o outro se sinta privilegiado pela sua diversidade. Me lembro que uma vez, quando professora, passei tarefa e o menino chegou para mim e disse: professora Marta, na minha casa não tem mesa. Eu não posso levar esse caderno para fazer a tarefa, eu não vou conseguir. Aí eu disse, não tem mesa, mas tem um menino que pode mudar as estratégias para fazer a tarefa. O que você tem na tua casa? Ah, eu tenho. Você tem uma tábua? Eu tenho uma tábua. Você tem um lugarzinho mais duro? Tenho. Você também tem uma coisa fantástica, o seu colo. E a Marta vai entender do jeito que vier, porque você me deu as suas condições. Mas uma coisa que eu não vou deixar é você ficar sem fazer a tarefa por conta da ausência da sua mesa, para que você amanhã não vire para mim e diga: ah, Marta, você sabotou minha vida quando você facilitou, dizendo para eu não fazer a tarefa porque eu não tinha mesa. Agora, eu vivo inventando um monte de moda para não fazer. E aí,
no fim da história, dessa situação, chegou um momento que ele chega para mim e diz, sabe, Marta, eu tenho uma estratégia melhor. Falei, eu observei que você sempre, tia Marta, está aqui mais cedo. E se eu viesse mais cedo, eu não poderia fazer a tarefa no refeitório? Porque o que tem acontecido é que toda vez que eu levo meu caderno, meu pai arranca uma folha para fazer, para fumo. Falei, fechou, amigo. Estamos aí. Qual é o exemplo que eu te dou? As condições do outro não podem diminuir ou aumentar a sua capacidade de conhecer. Eu não posso, e esse é um ponto importante, o conhecimento dentro do ensino superior, ele não pode estar condicionado a essa limitação, mas eu parto do que esse aluno é, do que esse estudante é, para conhecer seu contexto, e para que nas metodologias eu possa compreender o que devolve, mas jamais deixar de fazer. Agora, também não posso colocá-lo dentro de um mundo quantitável, que tem que fazer e pronto. Isso, para mim, é a barbárie estabelecida de uma forma muito sutil no campo da formação. Pode passar. Outro ponto importante, eu vou caminhar um pouquinho mais, aí eu espero que você esteja suportando. Aí depois a gente abre para as questões. O clamor pela humanidade, independente do curso, você tem que sair com a perguntinha: o que as minhas aulas e o que minha ação faz com que essa pessoa seja um profissional melhor e uma pessoa melhor? Porque eu vou dizer uma coisa, hein? Tem profissionais excelentes, mas humanamente, meu Deus, desconjura. Tem uns que não dá, hein? Não dá. Só você tomar um calmantinho para suportar. Profissionais perfeitos, tecnicamente sabedores, mas a sua relação com o outro é uma mazela. É uma mediocridade que não tem fim. Quando não está rebaixando, está se exaltando. A sua capacidade de estabelecer, lembro do professor Gasparim, João Luiz Gasparim, meu lindo professor, que foi meu orientador do mestrado, doutorado, ele dizia, a grande capacidade da docência é saber ter a humildade epistemológica. É saber que sabe, mas não sabe tudo. Um ponto importante, o que você, na sua profissão, você prioriza para a construção dessa formação para além do mercado, para além da utilidade, para a vida. Esse é um ponto importante. Pode passar. E aí eu venho no campo da docência revelada. Como que a docência se revela a partir desses conceitos maiores? Aí vem ali uma fala de Adorno, a única possibilidade que existe é tornar tudo isso consciente na educação. Então, um ponto importante é você, a partir desse olhar que eu acabei de tentar transpor de uma forma muito rápida, o que isso potencializa na sua consciência como profissional. Aí alguém diria assim, Marta, eu não estou entendendo, você está entendendo sim. Porque se você está se incomodando com essa fala, você já entendeu. A minha fala de hoje é mais para te estranhar mesmo, para tirar dessa palavrinha zona de conforto e para me tirar também, porque a partir do momento que eu estou te falando, eu também estou me revendo. Pode passar? E aí, dentro dessa docência revelada, primeiro, a retomada do nosso lugar. O que é isso? Meu bem, você no ensino superior, você tem um ponto importante, você tem que retomar o seu lugar, o lugar de profissional. Não é amigo da garotada, mas é de uma relação de amizade. É diferente, não é um amigo das festinhas, que às vezes as pessoas falam assim, a gente tem que ter uma relação de amizade. Não é essa amizade, é uma amizade diferenciada, é uma amizade, um profissional para um estudante. É uma amizade metódica, é uma amizade que envolve uma palavrinha-chave, que é o conhecimento. Outro ponto, a retomada de nosso lugar é ter o compromisso com o conteúdo e não jogar para o aluno esse conteúdo. Isso tem até, inclusive, um exemplo, perfis de cursos de cunhos mais humanísticos que optam muito por seminários.
Só o aluno fica dando aula e o professor, no final, utiliza a dissuasão. Aplausos. Nós não podemos viver desta irresponsabilidade, dessa insonsa sabedoria. Nós precisamos assumir a capacidade da docência. Eu tenho que desenvolver, sim, o conhecimento, mas de uma forma dialogado, dialético, de confrontação, de relação e de objetividade. Esse é o ponto. Então, retome seu lugar. Se você está no lugar de aluno, assuma seu lugar de autoridade pedagógica e não autoritarismo. Pode passar. Outro elemento importante, o saber sensível. Ai, que delícia! Esse saber sensível, saber do cheiro, do riso, da alegria. Por que para ser professora eu preciso ser tão cara ruim? Me lembro de uma professora que uma vez me disse, se a gente der muita risada para os alunos, eles aproveitam. Será que são os risos que faz o outro aproveitar? Ou quando eu não dou a ele os limites necessários? O saber sensível é a capacidade de poder viver também quando eu ensino e aprende-se. É uma relação agradável, que não é marcada por chantagens e nem manipulações. É uma sensibilidade de se comprometer com o outro. E mais um detalhe, assumir o outro, mesmo quando ele nem mais acredita. Olha, um ponto importante de um profissional na docência que me faz, assim, encher os olhos. Quando ele é capaz de não desistir daquele aluno, daquele estudante, mesmo quando ele já desistiu dele mesmo. Esse é um ponto importante. E é uma coisa tão fantástica que isso aconteceu comigo. Eu deixo aqui público nessa situação a grande pessoa que me ajudou, Eliane, professora Eliane, do Departamento de Educação. Quando eu perdi meu pai, eu queria desistir tudo. Ela foi na minha casa e disse para mim, eu não desisto de você. Organiza seu projeto e vai para o mestrado, que você precisa fazer isso. Essa professora, Eliane Cleide, é para mim uma professora que marca a minha história, porque ela não desistiu de mim. E ela me ajudou a também não desistir de mim. E depois vieram outras pessoas, profissionais incríveis, que hoje são minhas grandes amigas. Uma pessoa que até hoje, quando eu estou quase desistindo, ela me ajuda a não desistir de mim, que é a professora Jaqueline, uma pessoa que eu gosto muito, a professora Zuleika, e outras, claro, muito também importantes na minha vida. Professora Adriana, né? Podia falar um monte de nomes aqui, que são pessoas que não desistem da gente, e nem é mais minha professora, né? A professora Jaqueline, a professora Nilde, foram minhas professoras, né? Hoje não são minhas colegas de trabalho, e mesmo assim elas não desistem de mim. O saber ser sensível está aí, quando você não desiste do outro, mesmo quando ele já desistiu de você. Pode passar. Outro elemento importante também, a educação do sensível. O que é a educação do sensível? A educação que se permite expressar diferentes formas. Quem diz que só prova vai garantir? Eu posso dar a prova quando eu estou numa universidade que tem essa regra, mas também eu posso diversificar esse mundo do sentir, do ver. Eu também posso provocar nesse aluno situações diversas para ele aprender, para ele poder interagir. Ele pode também, esse aluno, criar situações na vida dele, né, que ele possa expressar as suas leituras de mundo. Nós temos alunos, estudantes brilhantes na universidade. O único detalhe, nós não permitimos conhecê-los. Faz uma atividade, por exemplo, para que ele mostre a arte da vida dele. Você vai se encantar. Ele vai transpor o que ele aprendeu dentro do seu modo, da sua forma. Sabe o que vai acontecer? Você vai ver o quanto tempo você estava perdendo. Eu deixo uma dica importante para você assistir no YouTube, Um Outro Cisne. Assiste. A morte do cisne não precisa ser feita sempre por uma bailarina toda de branca, né, com as pontas dos pés erguidos. Ela pode ser recontada, reelaborada,
removimentada de acordo com as nossas sensibilidades. É isso que eu quero chamar a atenção. Eu não preciso passar a vida inteira dando os mesmos exercícios para os alunos. Ninguém merece, amor. Ninguém merece. Um ponto importante da docência é a capacidade de poder pensar em diferentes formas para o mesmo fenômeno. Olha para uma garrafa de água, você só vê a água? Essa sensibilidade traz o lúdico, que não é o lúdico do jogo, não é o lúdico do brinquedo, é o lúdico da vida, é de dentro para fora. Uma boa leitura para quem quiser, Homo Ludens, né, que é um livro, uma obra bacana, que é do Huizinga, onde ele vai fazer o verdadeiro conceito, né, desse lúdico, desse jogo, que é um jogo da vida que deve gerar o quê? Essa sensibilidade, o prazer, o encontro, e não competição. A sociedade já compete, amor. O mundo já é isso. Homem lobo do próprio homem. Nós não precisamos criar na educação do ensino superior um lugar de frieza e de desencontro. Você pode observar, às vezes, tem pessoas que passam um ano dentro da universidade com a mesma turma, e se você fizer uma perguntinha básica no final do ano ou no meio dele, como chama seus amigos? Muitos não saberão dizer. Isso é uma falha da docência, que não permitiu o encontro. Pode passar, por favor. Desculpa. Daí, quase fechando, tudo isso eu vou transpor didaticamente pelas ações práticas, né? Pelas práticas pedagógicas, que dentro do ensino superior não são as práticas do que eu quero, mas daquilo que realmente é importante para esse estudante, para esse profissional. Alguém poderia dizer, mas eu não sou professor. Essa fala é para docente, mas pega a mesma ferramenta de fala, mesmo direcionamento e transporta para qualquer aluno, para qualquer situação. Você vai conseguir também fazer isso para qualquer situação de emprego, de atuação. Tudo isso, você tem que olhar o mundo, internalizar o mundo e externalizar com ações, que é a didática. Vamos lá? Quase acabando, hein, gente? Aguenta firme. E a grande perguntinha, educação para quê? Para que tudo isso? Para que esse profissional precisa saber disso, disso e daquilo? É uma pergunta que não pode faltar, porque ela vai te ajudar onde? Nas suas ações de planejamento. Não é planejar só por planejar. A mesma coisa da minha vida, eu tenho que planejar aquilo que né, que me reage, que me faz reagir ao que eu quero. Então, educação para quê? Pode passar, por favor. E dentro dessa educação para quê, olha lá, a intenção não era discutir para que fins a educação ainda seria necessária, mas sim para onde a educação deve conduzir, para onde você quer com tudo isso. Você vai lá no ensino superior, você dá aula, você vai no seu trabalho, para onde você está conduzindo. Não se permita cair na rotina rotineira, ela escraviza, ela coloca você dentro de uma prisão sem grades. Pode passar. E aí, dentro desse campo, a grande travessia que a gente pode colocar do que para que educação é a travessia do quê? Né? O que você tem que pensar aí do outro lado? Que existe elementos fundamentais, o que, para que, por quê e como ensinar. Critérios de ensino. Eu não posso dar uma ação e depois pensar no que eu vou cobrar. A materialização das minhas intenções. Aí volta que ela fala, uma boa materialização das minhas intenções, ela acaba sendo desnecessária uma falação sem necessidade. Tem gente que fala, mas na hora de fazer, tá longe, hein? Não dá para ser profissional, né? Que nem a gente fala, né? Conversa de pescador. Você tem que ir lá e colocar na ação, porque o seu fazer vai reagir no que você é, no que você está. Pode passar.
por favor. E dentro de um ponto importante, o conteúdo de verdade. O que é isso, Marta? Você tem que falar a verdade, você não pode menosprezar o outro. Ah, porque esse aluno só de primeiro ano, eu não vou nem trabalhar esse conteúdo. O conteúdo é verdadeiro, o que você vai mudar é a forma de transpor isso didaticamente e metodologicamente. O que você vai fazer? Você não vai poder trabalhar, às vezes, da mesma forma com um grupo, com outro, mas o conhecimento você não muda. Então, se você trabalha numa universidade X, você trabalha com aquele conteúdo, na universidade Y é o mesmo conteúdo. Ah, mas as condições são diferentes, numa universidade tem alunos mais trabalhadores, na outra tem alunos que estudam mais. Não faça isso. Os alunos não podem ser limitados do conhecimento por suas condições, porque assim você não emancipa a vida deles. Quando eu penso que eu tenho que dar o que o outro, dentro do que o outro tem, do que ele vive hoje, eu coloco ele numa condição de migalhas. Então, eu tenho que pensar numa docência que o conhecimento tem que ir para todos os cantos. A única forma que eu vou fazer isso é mudar o método. Eu vou colocar para você uma situação que eu vivi. Uma criança cadeirante, que estava quase para não ir para um lugar de passeio, porque lá nós íamos todos escorregar. Nós íamos escorregar naquele gramado. E dentro desse lugar, uma estagiária, minha do estágio supervisionado em educação infantil, ela cuidava desse aluno, e ela disse para a diretora, por que ele não vai? Ah, porque ele é cadeirante, como que ele vai? Não vai poder. Ela falou, se ele não for, então eu não vou para ajudar. Ela falou, então você fica. Você falou, aí ela virou e falou assim, mas para que isso? Ó, educação para quê? É isso que vocês querem? Que quando, numa situação diferente, ele seja limitado a não participar por conta das condições dele? Uma menina de pedagogia, segundo ano, e eu conto e conto com emoção. Ela diz, pois ele vai sim, e o professor de educação física vai me ajudar. Nós vamos colocar esse menino dentro do ônibus e ele vai. E na hora de escorregar, pode deixar que eu escorrego com ele. Me emociona quando eu conto, pois ela fez isso. Ela foi e na hora de escorregar, esse menino era cadeirante por conta de uma paralisia cerebral. Ela consegue colocar no seu colo. E a vibração, porque eu presenciei, porque eu estava junto nesse passeio. E eu vi a coisa mais linda acontecer. Esse menino foi o que mais viveu a grande emoção. Por conta do quê? Da sensibilidade do outro. Não desista do outro. Trabalhe o conteúdo. Não despreze isso. Mude métodos, mas não mude o conhecimento. Pode passar, por gentileza. E aí, olha lá, talvez seja no processo de ensinar e a prática docente, talvez seja a hora, no momento em que se assiste a uma crescente estetização da existência, e isso em todos os domínios, de pensar a ciência, ou mais modestamente conhecimento, também com uma arte envolvida por emoção, por expressão, por diversidade de olhares, por leituras de mundo. Não deixe de priorizar isso, gente. Nós estamos dentro do curso superior, massificando o ensino dentro de uma situação muito mecânica, e por isso, muitas vezes, até o número altíssimo de evasão. Espero eu que eu consiga, neste curso, não te permitir sair. Porque se depender de mim, você não vai sair dele. Mas se você sair, eu vou tentar te buscar. Porque o grande ponto importante é que quando a gente começa o início de uma situação, a gente tem que viver a verdadeira experiência do meio e do fim. Esse é o detalhe importante que nós temos que vivenciar com os nossos estudantes, dando tudo pronto, deixando tudo muito claro, um conhecimento que às vezes ele é oprimido do que é verdadeiro, ele não faz esse aluno ter o gosto de conhecer, e esses estudantes estão muito confortáveis, tudo muito prontinho, parece-me uma receita pedagógica. Pode passar?
E aí, olha lá, dentro dessa arte, seria o quê? Essa antítese social da sociedade, é o estranhar, né? É o diferente, é trazer também esse campo da essência e aparência. A arte não como pintura, mas como expressão, como grandeza em ouvir as coisas, que é a ideologia oculta. Mas a arte, Marta, na arquitetura, sim. A arte na saúde, sim. A arte no sentido de estranhar, denunciar. Isso eu não quero. Eu vou tentar fazer diferente. Pode passar? E aí, quase caminhando para o final, no desencontro, o encontro. Então, olha só, a sua sala tem que ser, como eu disse, muito importante, um desencontro no sentido o quê? Daquela diversidade que chega, você tem que criar pela metodologia, pela ação e a transposição do saber, essa possibilidade do encontro. O encontro com o conhecimento, o lugar do conhecimento é na escola. Esse conhecimento científico, que claro que ele é confrontado com a realidade, com a vida, mas nós somos comprometidos e temos uma responsabilidade com o conhecimento. Por favor. O sujeito devolvido a si mesmo, separado do seu outro por um abismo, seria incapaz de ação. Fica aí a dica. Trabalho sozinho, só solitários entre estudantes. Não, põe no confronto. E mais detalhe, põe líder com líder, para você ver que bicho dá. E põe aquele mais paradinho com outro paradinho. Alguém vai ter que ressuscitar. E o mais interessante ainda é fazer uma confrontação de grupos. Tira os feudos da sala. Provoca desencontros para se encontrar. Esse é o grande ponto. Nós temos que entender que na profissão, uma das coisas importantes, até os métodos que nós vamos dando, trabalhando dentro do curso, no ensino superior, vão ajudando esse profissional a enfrentar, para que não chegar lá na situação da sala de aula, da profissão, e ficar, às vezes, com conversinhas desnecessárias. Eu já vi profissional, com esse aí eu não vou trabalhar, não. Se for com ele, vou pegar testado um atrás do outro. Por quê? Porque não foi trabalhado do desencontro o encontro. Pode passar, por gentileza. E aí, outro ponto importante. Pode passar, querido? O encontro, que seria a intencionalidade docente, assumir o risco. Faz diferente, rapaz. Faz diferente, menina. Né? Interagir, contagia. Me lembrei agora, né, de uma grande citação de Vygotsky. Um ganso amedrontado, ele não avisa o seu medo, ele contagia com seus gritos. A sala de aula tem que ser um lugar contagiante. Para isso, meu bem, você tem que provocar no outro a ação. Não dá tudo pronto. Esse é o grande detalhe. Você ensina o início e potencializa o outro a continuar a trilha do saber. Pode passar. Ensinar a perguntar. Esses alunos têm que perguntar não só a hora da chamada e nem que hora que você vai acabar a aula. Ele tem que perguntar o conhecimento. De certa forma, não é por meio de marcar nome daquele que falou primeiro, mas é sim, né, pensar numa capacidade aí de perguntar pelo desejo de conhecer. E trabalhar razão e emoção. Eric Fromm, na sua grande obra, O Medo à Liberdade, ele diz: temos que ter o equilíbrio entre o mundo intelectual e o mundo das emoções. Quando eu sou só intelectual, eu fico frio, eu fico desprezível e até eu fico rígido nas minhas ações. Mas também, quando fico só emoção, eu me perco, né, conforme os ventos e os mares. E aí vem o ponto. Quando eu tenho um equilíbrio entre esses dois elementos, esses dois pontos, esses dois hemisférios, eu tenho aí a humanidade conquistada. E aí, para fechar esse ponto, eu estou com o outro e pelo outro. Como forma de encerrar, encerro com um trecho de uma história que conta sobre a tartaruga e a águia. E vai ficar como ponto de reflexão para a nossa fala. Pode passar, por gentileza? Que é
né, o desafio à docência. A partir de toda a minha fala, então eu encerro com essa história e deixo uma perguntinha para que você possa estranhar, continuar pensando, e quem sabe a gente continue conversando lá no curso, por outras ferramentas, por outras formas, seja de maneira síncrona, pelo Meet, seja de maneira assíncrona, pela plataforma. Pode passar, por gentileza? Um famoso filósofo alemão do século passado tece uma crítica radical à civilização, dizendo que ela educa os homens para desenvolverem apenas o instinto de tartaruga. O que quer dizer? Pode passar, querido. Só vou fazer leitura. A tartaruga é o animal que, diante do perigo, da surpresa, recolhe a cabeça para dentro de sua casca, os membros tentando proteger-se contra o desconhecido. Este é o instinto da tartaruga: defender-se, fechar-se ao mundo, recolher-se para dentro de si mesma e, em consequência, nada ver, nada sentir, nada ouvir, nada ameaçar. Ele afirma ainda que é necessário assumir o desafio de educar o homem para desenvolver o instinto da águia. A águia é o animal que voa acima das montanhas, que desenvolve seus sentidos e habilidades, que aguça ouvidos, olhos e competência para ultrapassar os perigos, alçando voo acima deles. E olha que a águia é capaz também de afiar suas garras para atacar o inimigo desconhecido no momento que julgar mais oportuno. Que tipo de ensino estamos oferecendo? Para continuar esse diálogo, espero você no curso de Didática e Prática Docente no Ensino Superior. E para encerrar, desejo que o seu percurso profissional docente seja desafiador, mas ao mesmo tempo leve. Obrigada e um grande beijo no seu coração. Obrigada. Uma das coisas que é importante, principalmente quando o curso ele é presencial, é termos clareza que o curso que nós estamos oferecendo, ele é presencial. Só que ele teve uma situação, a metodologia foi modificada. Ao invés de eu sair da minha casa e ir para a universidade, eu fico na minha casa e vou com o coração, com o pensamento e com a ação. A única coisa que tem que dividir essa relação é a tela. Uma das coisas que tem acontecido hoje, é que na situação do ensino remoto, nós estamos colocando ele numa condição de educação à distância. O ensino remoto é porque eu não posso ir até o aluno. E eu utilizo dessa ferramenta para que eu possa fazer essa aproximação com ele. Então, o que acontece? Eu tenho que continuar na mesma metodologia do diálogo, da participação, né? Uma coisa que eu sempre faço nas aulas, eu pergunto para os alunos, fulana, o que você pensa sobre isso? Ai, professora, eu não vou pôr meu rosto. Não tem problema, fala. Se você não quer falar, escreva. Mas se manifeste, interaja. Isso, por exemplo, no início, os alunos, quando começaram o curso, não falavam, tinham medo, começaram a interagir. Outro detalhe, não é porque esse estudante não está indo para a universidade e porque eu estou dando desta forma que eu tenho que enchê-lo de coisas. Uma das coisas que tem acontecido também é uma ansiedade de querer, né, dar um arcabouço de conteúdo, achando que aquela aula, desta forma, não está chegando. Eu, como professora, penso que a partir do momento, eu não posso perder minhas intenções e as minhas concepções, eu tenho que mantê-las. Eu estou só usando a ferramenta. E aí vem aquilo que eu comentei, eu tenho que dominá-la, e não ela me dominar. Então, esse trabalho, esse material que eu já tinha, em outros momentos, achado que é importante, ele permanece, ele não tem que ser alterado ou diminuído pelo método que estamos usando. Então, acho que a grande ansiedade hoje é um excesso de atividades extras, um excesso de coisas que é só como se fosse para preencher esse tempo, porque ele está em casa.
Eu acho que aí vem um ponto, um excesso tanto para o profissional quanto para o estudante. O grande ponto é o quê? Nós temos que entender ao acordar, nós só não podemos sair de casa andando, de carro, de alguma forma. O nosso corpo não vai, mas a nossa mente tem que sair, o nosso coração, o nosso conhecimento, por meio da interação com as telas. Então, aquilo que antes era frio, hoje tem que ser quente. E esse encontro, essa relação, que eu acho que é o que está faltando. Então, o maior índice de ansiedade, não sei se eu respondo a questão, eu acho que é quando as metodologias são em exagero, eu gero um exagero, colocando aquilo que era para ser tranquilo, e da mesma forma que já vinha acontecendo, só que só mudou essa ferramenta, eu coloco isso numa situação de desespero, é onde eu vejo o desesperar docente, o desesperar discente. Não sei se eu respondo, mas eu acho que é por esse caminho. Eu acho que o primeiro ponto é a tomada de consciência de que ele não é, mas ele está. A partir do momento que ele está, ele aceitou viver uma condição diferente do que ele tinha outrora. E aí não dá para, com todo respeito, sentar, né, debaixo de uma árvore e ficar indagando, mas eu não sou, eu não sou. Não, eu estou. E se eu estou, eu tenho que agora instrumentalizar esse agir. Que eu acho que, acredito eu, que são procurar mesmo estratégias formativas, de uma formação também autodidata, porque a estratégia, as técnicas, mas elas voltam de novo à fala que eu disse, elas são frias. O que enche, o que sensibiliza é o conteúdo. Então, vamos dar um exemplo. O conteúdo desse professor é o que ele sabe. Ele só tem que criar estratégias coerentes, mas quando ele domina o conteúdo, ele, ao chegar, por exemplo, numa fonte de pesquisa didática e metodológica, ele encontra, porque daí ele sabe que aquele conteúdo dá para fazer. Eu acho que não dá para viver numa zona de conforto, acomodar-se. Eu acho que quem escolheu, optou por fazer esse curso, já é uma pessoa que já está procurando, sabe, esse sensível, essa nova estratégia. Eu acredito nisso. Pode ser que venha estimulado, de uma certa forma, por um fator ou outro, mas não importa, ele está agora, ele está aqui. Pode ser uma grande oportunidade de rever, ou às vezes até, se for para continuar em algumas metodologias, de repente trazer um pouco mais, sabe, dessa arte de educar, né, dessa sensibilidade. Acho que uma das coisas que mais dói dentro de uma sala de aula é quando essa relação entre docente e discente, ela é com todo respeito, sarcástica, ela é cínica. Eu acho que isso dói demais. O aluno, às vezes, pergunta para provocar o professor, e o professor, às vezes, responde para incomodar o aluno. Eu acho que não é isso. E isso dá para mudar. Dá para mudar quando a gente cria umas estratégias certeiras, né? Aquelas que realmente podem, de certa forma, atingir esse aluno sem que ele se perceba no sentido, assim, de estar sendo atacado, mas no sentido de estar sendo promovido. Ele tem que se promover. Você sabe que eu não sei se eu tenho tempo, mas rapidamente eu vou contar. Eu, quando comecei a universidade, eu tinha 20 e poucos anos, faz já 20 anos, e eu fui dar aula no curso de Ciências Sociais. O pessoal de Ciências Sociais, ele já tem um problema com a pedagogia, né? E eu fui trabalhar com a educação, com a didática. E quando eu chego para trabalhar com a didática, ele começou, um aluno, me fazer 1000 perguntas, né? E começou a me questionar sobre um determinado autor. E eu me lembro que olhei para ele e falei, rapaz, eu estou encantada. Ele é? Falei, nossa, muito encantada. Tão encantada que eu gostaria de perguntar se a turma libera, se a turma permite que você, na próximo encontro, na próxima aula, tenha um início de fala sobre esse assunto que você está abordando. Eu quero aprender mais, rapaz, sobre isso. Eu vi que eu preciso um pouco mais. Você aceitaria? Bom, desmontei o aluno, mas desmontei com sabedoria. Todo mundo, claro, professora, nossa, vamos sentir muito felizes. Mas não foi para desmontar no sentido
de fazer mal a ele, mas dar a ele, já que ele queria tanto falar e mostrar que eu não sabia nada, então eu queria dar a oportunidade para ele. Resumindo, ele não apareceu na aula. Não foi na outra aula, né? E aí eu peguei, bom, gente, como sou professor de didática, eu imaginei que o colega ia vir, mas mesmo assim eu preparei a aula. Vou dar a aula. E me lembro que daí na outra semana ele chegou, professora, você me desculpa, eu tive um imprevisto bem no dia, não deu. Falei, não, tranquilo, você quer hoje fazer a fala? Não, professor, eu acho que nem tem mais, assim, nem cabe mais. Porque ele não queria dialogar comigo, ele queria me envergonhar. Então, quando eu percebi, se eu fosse para o confronto, eu ia arrumar uma guerra no primeiro dia de aula. Então, eu fiz diferente, eu fiz o que o Gasparim me ensinou. Eu me mostrei didaticamente com a humildade, né? Humildade do conhecimento. Deixa você falar, rapaz. Vai lá, fala tudo que você sente. Até hoje estou esperando. Bom, eu quero agradecer. Eu acredito que este momento foi importante para mim, né? Espero eu que seja também, né? Tenha sido, perdão, importante para você. Desejo, assim, que quem se inscreveu, né, que venha trilhar por alguns dias com a gente, né, preparamos um material, aulas importantes, teremos no primeiro dia uma conversa com um profissional muito querido que eu convidei, que a professora Mazé já sabe, que é o professor doutor Alexander da Silva, que vai fazer uma fala também muito legal. Nós vamos fazer um bate-papo, uma conversa na próximo encontro. Ele é da Unesc, de Criciúma, Santa Catarina, né? E eu acredito que todo esse momento aqui é uma provocaçãozinha, né? Para a gente continuar descobrindo. Desejo, então, um final, né, deixando para você que tudo na vida, né, entre o nascer e o pôr do sol, por mais que a gente queira, né, desistir, a gente não pode desistir. A gente tem que ter 2 pontos importantes, né, ter sempre como meta aquilo que faz o coração bater e deixa sempre um sorriso no rosto. Um grande beijo para vocês, muito obrigado por esse momento, quem ficou até o final, e guarda isso, né, aquilo que faz o coração bater e deixa sempre um sorriso no rosto. Obrigada.